Com o apoio de Saga Comunicação em áudio, sejam todos bem-vindos ao podcast Reconquistando, com Alan Felipe. Vamos lá, pessoal, podcast Reconquistando, eu sou Alan Felipe, estamos nas principais plataformas de podcast da internet e também no canal no YouTube Reconquistando que eu amo, de segunda a sábado ao meio-dia. Olha, hoje eu quero falar para você do caminho da restauração. Desde o momento que você recebe o não, quando a pessoa fala que não te quer mais, que você deve seguir sua vida, até o momento da plenitude, até o momento onde você está plena, ou para reconquistar ou para seguir em frente. Então, a primeira coisa que eu preciso te dizer aqui, eu sei que já saturou na mente muitos de vocês, né? O seguinte, sobre essa questão de restauração de namoro, restauração de casamento, restauração de noivado, restauração não sei de que, já saturou na mente de vocês, né? É muito difícil trocar isso na mente de vocês, mas eu preciso te falar uma coisa. Restauração é uma coisa, reconquista é outra completamente diferente. É através da restauração que você pode chegar na reconquista, mas reconquista por si só não acontece enquanto você não estiver restaurado. Quando você se restaura, você pode ter a opção, se for para ser, como eu sempre falo, de reconquistar. Mas essa opção de reconquistar, ela só vem quando você estiver realmente apto para isso. E como é que você fica apta? Se restaurando. Então a restauração não é o fato de você ter voltado com a pessoa. A restauração é você passar por um processo que vai te fazer uma nova pessoa, com novos pensamentos, com novas ideias, com novas atitudes, com um novo semblante, com uma nova vida. E aí sim, quando você estiver pronto para isso, você estará aberta, se permitirá para aquilo que Deus, o universo, para aquilo que a vida tem para você. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender. Antes de tudo, você precisa ser curado. Então é o processo de restauração. E esse momento no qual você chama de deserto, você chama, né, as pessoas chamam de inúmeros nomes, é um processo de restauração. É um processo no qual você está sendo curado. É um processo no qual você está passando por uma prensa onde pensamentos, sentimentos, tudo isso está caindo fora. Eu sempre faço a analogia do povo de Israel que estava no Egito, né, indo para a Terra Prometida. Entre a Terra Prometida e o Egito existe um deserto. E este deserto é o caminho que você deve andar. Mas o grande problema é que você ainda guarda resquícios do passado, guarda resquícios lá do Egito, entre aspas, né? Guarda resquícios das coisas no qual você tem que tirar do seu coração. O grande problema é esse: você não quer tirar essas coisas do coração, ou para você é impossível tirar as coisas do coração. E é por isso que é tão difícil, porque você se encontra numa zona de conforto, igual aquelas pessoas lá do Egito elas estavam na zona de conforto. Para elas tanto fazia, na verdade, elas estarem sendo escravas ou não. Elas já estavam acostumadas a serem escravas. E você também, de uma certa forma, está acostumado, por isso você está sofrendo tanto. Mas é um processo, a partir do momento que você escuta ou não, até você chegar à plenitude. Pois é. Você está vivendo a sua vida, né? Muitas vezes o relacionamento tá horrível, tá ruim. Então a pessoa decide falar o seguinte: olha, não quero mais você, segue sua vida. E é assim, é a vida que segue. Ou então o casamento, o namoro tá uma desgraça total. É briga sobre briga, é espancamento, né? É aquela situação horrível. Então finalmente uma das partes, no caso outra pessoa, fala o seguinte: não, já chega, não quero mais isso. Qual seria o certo, né? O certo é cada um viver sua vida e pronto, e cada um se restaurar, e aí sim está apto para aquilo que Deus, a vida, tem para essa pessoa. Mas nem sempre é assim. Quanto mais a pessoa está dependente, quanto mais a pessoa se entregou no relacionamento e esqueceu de si, mais essa pessoa vai sofrer. Obviamente que todo mundo sofre, repito,
Alguns mais, outros menos. Mas quanto mais essa pessoa se entregou e esqueceu de si, mais essa pessoa ela sofrerá, né? Você vê aí nos comentários, eu vejo todos os dias nas mensagens das pessoas me ligando: "Ah, vou me matar". Mas por que você vai me matar? Porque eu amo muito. Não, você não ama muito. Você apenas esqueceu de você e agora você não sabe o que fazer. Porque realmente, se o sentimento de amor tivesse à tona, você deixaria aí. Inclusive, vamos falar também nos próximos vídeos. Quem ama, deixa aí. Aí começa a ir atrás, né? Vai atrás, a pessoa ela começa a implorar, pedir perdão, se humilhando, achando que isso vai dar certo. Esse é o primeiro estágio, o estágio de não aceitação. É o comecinho ali do deserto, do que você chama. Nesse momento, você está cheio de crenças, né? Crenças acreditando que aquele relacionamento vai dar certo. Você acha que aquela pessoa é o amor da sua vida. Você acha um monte de coisa. Essas crenças se unem com a rejeição, aí cria uma coisa chamada não aceitação, como eu já falei. Você não aceita de forma alguma. Por quê? Porque você acredita que aquilo é verdadeiro, que a pessoa tá cega, que ela tem que voltar para você, e isso vai fazendo com que esse sentimento, essa dor se aumenta em você. Esse é um momento muito difícil, né? É uma coisa que eu sempre falo, que não adianta falar deixar ir, não adianta falar para você parar de ligar, não adianta nada. Você cristão, nem se Jesus viesse à terra e falasse para você pessoalmente que você precisa soltar, você não vai soltar. Por quê? Porque você está programado através dos seus sentimentos, aquele negócio: ah, essa pessoa é o amor da minha vida, ah, essa pessoa é isso, ah, essa pessoa é aquilo, eu não consigo me ver sem essa pessoa na minha vida, eu não consigo ver essa pessoa com outra pessoa, eu tenho medo dela encontrar. Ou seja, aquele monte de pensamento processando em você, aquela dúvida, isso vai aumentando mais ainda dentro de você. Aí então você vai atrás, você implora. No começo é assim. Repito, quanto mais você se entregou e esqueceu de você, mais você sofre, né? E aí o que acontece? Você entra no estágio de não aceitação, não adianta nada falar pra você que você precisa soltar, deixar ir, e você vai atrás, quebra a cara, vai atrás, quebra a cara, vai atrás, quebra a cara. Aí muitas pessoas falam o seguinte: ah, eu não sei mais o que fazer, já fiz de tudo, nada aconteceu, né? Portanto, você fazer isso, ir atrás, quebrar a cara, ir atrás, quebrar a cara, vai chegar uma hora que você vai se cansar. Não sabia disso? Vai chegar uma hora que você vai se cansar. Repito, quanto mais lenha da dependência emocional você tiver dentro de você, quanto ela tiver que mandar de você, mais você vai atrás. Tem pessoas que passam 2 anos, 3 anos indo atrás, até que chega um momento que elas caem na real. Aí elas começam a perder a força indo atrás, elas começam a ter consciência disso. A pessoa ela começa a sair da cegueira, né? Lá no começo ela acha que quem tá cego é o outro, pode até estar, mas ela tá mais cega ainda do que o outro, porque ela não entendeu até agora. Então começa um processo de consciência. A pessoa, mesmo dolorido, mesmo doendo, a pessoa começa a entrar no estado de consciência. A pessoa começa a entender certas coisas, né? A pessoa começa a viver alguns dias bem, aí depois outros dias mal. Não sei se você já está passando por isso, né? Mas ela começa a entender que não é a volta que vai resolver o problema dela. Mas mesmo assim, ela quer a pessoa de volta. Aí então começa a aparecer lá no fundo, né, o pensamento que a reconquista não é você ir atrás, mas sim você começar a olhar dentro de você. É se você começar a ser uma pessoa melhor. Aí onde começa a se aceitar a questão dos 3 R's, né? Renunciar, recomeçar e restaurar. No começo você não vai restaurar, no começo você não vai renunciar. Você vai atrás, você vai se quebrar por inteiro, vai se lascar por inteiro. Mas vai chegar uma hora que você vai ter a responsabilidade de entender, a consciência de entender. Eu preciso soltar, eu preciso deixar ir, porque minha vida não pode ficar assim, né? Então começa a questão da renúncia, que é o dos 3 R's. Não vou mais atrás. Se eu ver, eu sofro. Se eu ver, eu choro. Se eu saber de alguma coisa dele, dela, eu ainda vou me aterrorizar.
mas eu já tenho na minha consciência que eu não posso ir atrás. Eu já tenho na minha consciência que já chega de me humilhar. Me humilhei tanto. Eu solto essa pessoa e vou viver minha vida. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou procurar o que fazer. Só que eu não vou ficar parado aqui. Repito, se eu ver, eu fico chateado. Se eu ver, eu fico triste. Se eu ficar sabendo dela, portanto, eu querer saber o mínimo dele, mas e sim viver minha vida. Então aqui começa o processo. É aqui que começa o processo. Você, depois de ter sofrido tanto, você depois de ter se martirizado tanto, depois desse momento que você estava na nossa situação, você aprendeu muita coisa. Sabia que você aprendeu muita coisa? Você aprendeu que essa pessoa, quanto mais você vai atrás, mais ela se afasta de você, mais ela pisa em você. Você aprendeu que para que você possa restaurar, você tem que colocar em você a consciência que você precisa se amar, que você precisa se respeitar, que você precisa ser independente dos seus sentimentos. E aí começa o processo. Você começa pela renúncia. Repito, é doloroso. Quando você vê, você vai sentir alguma coisa, mas isso vai curando com o tempo. Então você começa o processo de renúncia. Eu deixo para trás tudo aquilo que me faz sofrer, eu deixo para trás tudo aquilo que me faz penar e sigo minha vida. Acontece muito isso. Talvez você que está me escutando já passou por isso. Você se implorou, humilhou, chegou um momento, já chega. Já chega. Eu solto isso. Tudo isso eu solto. E agora eu vou olhar para mim. Esse é o processo de renúncia, que faz parte dos 3 R's. Aí você entra no segundo R, que é o recomeço. Você começa a olhar para você. Você começa a perceber que a tua vida tá um caco, que tem muitas coisas que você deixou de fazer. Você começa a perceber que tem muitas coisas que é necessário você fazer agora. Você começa a perceber que você não cuidou mais de sua saúde. Aqui é onde você começa a acordar. Que você não cuidou mais de sua saúde, que você não cuidou mais da tua fé, que você não cuidou mais da tua vida espiritual, que você não cuidou mais da tua... Ou seja, você vai começar a agir para consertar tudo isso. Agora sim, você está começando a andar pelo deserto. Anteriormente, você estava sentado esperando que alguém te carregasse. Ou você estava sentado batendo nas portas lá do Egito para você voltar novamente. A grande maioria estava batendo nos portões do Egito querendo voltar novamente. Por quê? Porque estavam na zona de conforto, porque estavam debilitados no amor próprio, porque vivia dependentemente. Repito, aquele povo lá do Egito, lá na Bíblia, ele já estava acostumado a ser escravo, já estava acostumado com a vida porcaria medíocre que eles tinham naquele Egito, sendo escravos lá. Você também já estava acostumado na tua vida medíocre que você estava. Não sei se é seu caso, mas muitas pessoas até apanhavam do marido, eram agredidos pela esposa, a pessoa tinha uma vida horrível, de brigas, enfim, de muitas coisas horríveis. Mas ela preferia ficar lá, porque já tô aqui mesmo, vou ficar. Sendo que a vida, Deus está dando oportunidade para a pessoa consertar tudo isso, para não viver nessa vida de inferno o resto da vida. Mas só que você ficava lá sentado, eu quero voltar. De tanto você dizer que queria voltar, você percebeu que ou você segue em frente, ou então você morre lá. Então, no momento da renúncia, você se levanta, e quando recomeça, você começa a caminhar no deserto. Você começa a caminhar nesse deserto e você começa pelo processo. Quando falamos recomeçar, é você olhar para aquilo que você não fazia mais, aquilo que você sempre quis fazer. E as pessoas começam a fazer isso. Elas começam a olhar para as coisas que elas não faziam e que elas queriam fazer. Elas começam a planejar, elas começam a fazer. Uma vai fazer faculdade, a outra vai procurar um trabalho, a outra vai buscar conhecimento, a outra vai fazer isso, a outra vai fazer aquilo. Ou seja, começa um constante movimento. E esse constante movimento vai fazendo com que essa dependência emocional se acabe de vez. Porque aquilo que eu falo, mente vazia, oficina do diabo. Quanto mais vazio e quanto mais ocioso você fica, mais você lembra. Se você fazendo, você lembra, imagine parado.
Mas aí essas pessoas começam, né, o processo de recomeçar. E aí elas começam a entender, poxa, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo, eu preciso mudar isso aqui, né? E as situações no qual elas passam durante o processo de recomeço façam com que elas entendam o porquê aquele relacionamento, casamento acabou, porque tal coisa aconteceu. Aí onde elas entram no processo de restauração, que é um processo mais profundo. A pessoa recomeça. Nesse recomeço, ela entra no processo de restauração. Ela começa a enxergar, né, que Deus manda insights para elas, a vida manda insights para elas, dizendo o seguinte: olha, é isso que precisa melhorar, né? É isso aqui que precisa mudar, é isso aqui. Ou seja, aí essa pessoa vai crescendo e vendo que tem coisas ali que ela precisava mudar e que ela nunca tinha visto. E você só vai ver isso quando você se levantar, renunciar e seguir tua vida. Aí começa a questão da restauração interna. Começa você olhando para você. Você começa a ser uma pessoa melhor. Você começa a ser uma pessoa mais plena. Você começa a perdoar. Aí você olha para trás, você vê o seguinte: poxa, o que eu estava fazendo na minha vida? A pessoa me humilhava, a pessoa me batia, a pessoa fazia isso, eu fazia isso também. Eu fazia isso, eu agia dessa forma, poxa. Porque aquele arrependimento lá atrás, quando você está sentado no deserto, não é arrependimento, é remorso. Aí acontece muito. A pessoa está lá, entre aspas, arrependida, aí a pessoa volta com a outra e comete os mesmos erros. Volta lá para o Egito, comete os mesmos erros. Então é necessário, meu amigo, você passar, minha amiga, passar por esse processo, para que você possa entender que não é necessário fazer mais. Então, você passou pelo processo, né, de não aceitação, você quebrou a cara, quebrou até o momento que você entendeu o seguinte: não tem jeito, eu preciso seguir minha vida. Aí quando você renuncia, você recomeça. Você vê quantas coisas boas Deus tem para você, a vida tem para você. E nessas coisas boas, você vai começando a adquirir experiência e vai começar a olhar para dentro de você. Você vai começar a olhar para dentro de você e você vai começar a restauração interna. É aqui onde as coisas começam a se encaixar no lugar. Quando você está recomeçando, as coisas não estão fora do lugar, mas você está colocando as coisas no lugar diariamente. É como você passasse por um problema, por um furacão, um tsunami passou numa cidade no qual você está, derrubou sua casa, acabou com tudo, né? Você vai chorar, você não vai aceitar de forma alguma, porque aquilo era a tua casa. Mas ali, enquanto você chora sobre os escombros, né, vai chegar um momento que você vai ter que entender o seguinte: não, ou eu fico chorando sobre os escombros o resto da vida, ou então paro, contrato uma máquina aqui e peço para limpar tudo isso aqui, vamos recomeçar. E quando eu recomeçar, eu vou planejar para que essa fundação, para que as bases dessa casa estejam sólidas, para que quando porventura vier alguma tempestade, ela não caia novamente como caiu nesse tsunami agora. A vida, ela vai ter sempre tempestades. Agora cabe você realmente estar pronto para essas tempestades ou não. A vida não é sempre, né, um dia de sol, mas são através das tempestades que nós sabemos que nós somos. Se nós estamos realmente maduros para enfrentar a situação. Muitos de vocês se separaram por conta de rotina, por conta de briga besta, por causa de ciúme. Desses ciúmes e outros sentimentos mais. Vocês não conseguiram se resolver, vocês foram dormir brigados, isso se estendeu durante todo o tempo. Aí vieram os tsunamis, as tempestades, e acabou derrubando a casa de vocês. Ó, tudo isso você tem que pensar. Então, você chorou sobre os escombros durante muito tempo. Você entendeu que tinha que se levantar para recomeçar e então fazer a restauração. Aí começa a tua restauração interna. É através dessa restauração interna onde as coisas acontecem. Eu acabei de falar lá no começo, na verdade, eu falei o seguinte, que restauração nem sempre significa volta com a pessoa, mas restauração significa você estar plena para aquilo que Deus, a vida, tem para você. Você está restaurado, agora você tem insights. As coisas começam a acontecer, porque você está aberto. Você está se permitindo. As coisas começam a acontecer na sua vida. Você está vivendo sua vida e de repente a pessoa que você ama aparece do nada. Você quer uma vida sentimental
feliz e próspera, você está num certo lugar, de repente aparece uma pessoa, né? Aquela pessoa ali é a pessoa da tua vida. Você nunca mais viu teu ex-marido ou ex-esposo, de repente ele aparece. Essas coisas acontecem. Você tem que estar preparado para isso. E para que você possa ser preparado para isso, você precisa passar por esse processo. Porque nós atraímos aquilo que nós alimentamos em nosso coração. Isso é bíblico. Nós atraímos aquilo que nós alimentamos em nosso coração. Tanto que a Bíblia fala, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Então, é esse processo. Aí você começa a não aceitação, você se cansa, aí você tem que entender que tem que se levantar, que você tem que renunciar, você vai recomeçar a sua vida, você vai fazer novamente a sua vida, você entende que sua vida não depende daquela pessoa. Então você vai seguindo, começa o processo de restauração. Você vê que tem muita coisa que precisa ser resolvida, porque quando você começa a resolver se você não resolve essas coisas, nada acontece. E quando você começa a resolver essas coisas, você limpa o teu coração, você se livra da mágoa, você se livra do rancor, você se livra das dúvidas, você se livra de tudo isso, né? Aí sim você abre o seu coração para que as coisas aconteçam. Repito. De repente você tá sem ver a pessoa 2, 3, 5 anos e essa pessoa de repente do nada aparece para você. Foi Deus que mandou, o universo mandou, porque você está preparada para isso. Alan, eu não quero mais essa pessoa, mas você vai estar preparada para que uma pessoa realmente que seja íntegro para você apareça. Acontece muito isso, né? Aconteceu comigo isso, né? Você não sabe da minha história. Eu fui enganado num casamento, né? Eu entrei num casamento rebote. Uma pessoa casou comigo para se vingar do ex-marido, sendo que a pessoa falou que nunca tinha sido casada, né? A pessoa entrou na bigamia justamente para se vingar do outro. No meio tempo eu descobri isso daí, tive que passar por um divórcio, perdi tudo que eu tinha. Se você não conhece a minha história, dá uma olhada na minha história lá no YouTube, tem meu testemunho. E o que aconteceu? Eu não fiquei... Porque eu perdi tudo na minha vida, eu perdi até a liberdade. Você dá uma olhada, minha história foi barra pesada. Dá uma olhadinha lá, porque eu tenho certeza que vai ser muito inspiradora para você. Mas eu me permiti. 3 anos depois, eu estou em um certo lugar, sem realmente nenhum tipo de pretensão de conhecer ninguém, aparece a minha atual esposa. Né? E ainda nós não nos conhecemos naquele dia. Eu conheci apenas um pouco, conversei com ela. Depois de 1 ano depois é que a gente foi realmente conversar de novo e começar a namorar. Tudo tem um processo, tudo tem um tempo. Eu guardei uma certa mágoa daquela pessoa que me enganou. Sim, eu guardei mágoas dela. Mas quando eu limpei meu coração, o melhor da vida veio. Hoje eu vivo 100% melhor do que aquela época. Então se permita, se restaure e tudo vai acontecer. Esse é o processo. Você passa pela desgraça, mas vai chegar um momento que você vai estar restaurado. Isso demora um tempo. E enquanto esse tempo acontece, aprenda ao máximo. Aprenda. Assista os vídeos lá no meu canal, escuta os podcasts. Eu tenho certeza que você vai se dar muito bem, tá bom? Então esse foi o podcast Reconquistando, que eu amo, nas principais plataformas de podcasts da internet e também no YouTube, de segunda a sábado ao meio-dia. Eu sou Alan Felipe e esse podcast foi produzido pela Saga Comunicação e Áudio. Beijo no seu coração, gente. Até a próxima. Deus abençoe.